Uniclac. Bom, vimos várias coisas na primeira parte dessa aula de História da Educação, né? Vimos a história do Brasil, no mundo, a própria organização das sociedades. Vimos a contribuição de algumas ciências e agora, nessa segunda parte da aula, nós vamos continuar esse processo. Vamos falar da contribuição de algumas ciências, de mais uma ciência, na realidade, vamos falar das contribuições da filosofia e, além disso, vamos avançar na história da educação, olhando especificamente, prioritariamente, para as questões do nosso país, ok? Fique atento, vai anotando, história da educação é um assunto longo, tem vários detalhes, eu estou chamando a atenção aqui para você daquelas coisas que são mais importantes, mas lembra, né? Vai anotando para depois você poder ampliar suas descobertas, para você poder investigar um pouco mais a fundo alguma coisa que não tenha ficado muito claro para você e que para você possa também conhecer melhor, organizando a sua cabeça nesse cenário da história da educação, para que você possa ter sucesso na hora que você for responder lá a sua questão, ok? Então vamos lá, continuando então, nós vamos falar das contribuições da filosofia. Lembra que a gente viu as contribuições da psicologia, vimos vários autores e agora com as contribuições dos filósofos. Então, dentro do olhar da filosofia, a gente tem um conceito que é muito importante, uma contribuição muito grande do essencialismo. O essencialismo, é uma doutrina filosófica que trata das pessoas a partir de algo que elas têm em comum, que seria a sua essência, tá? Então ela está dizendo, olha, é uma doutrina que versa sobre o essencial, a sua raiz profunda é a unidade indiferenciada, acolhe o que é, partindo do marco zero, cerne silencioso do estado de ser, comungando uma apreensão metafísica a partir de onde se trama e se constrói a perspectiva filosófica cosmoexistencial, ou seja, autêntico, sem adjetivações, pondera o que é, sem nenhuma ruptura ontológica. Ou seja, a ideia do essencialismo é a ideia de que você olhar para todas as pessoas e entender que todas elas são iguais, porque todas elas partilham de uma mesma essência. E nessa perspectiva aqui, o essencialismo contribui muito para aquele olhar que é o olhar universalista, aquele olhar que pensa, olha as pessoas e entende que são todas iguais porque todas têm a mesma essência. Ou seja, todos são iguais porque são seres humanos, porque são homens e são mulheres, e isso vai, de alguma forma, inviabilizando o olhar e a valorização das diferenças, tá? Então, os particulares, pessoas, cadeiras, árvores, números, têm pelo menos algumas propriedades que são essencialmente, que trazem essa ideia do essencial. Um particular tem uma certa propriedade essencialmente quando esse particular não poderia existir sem ter essa propriedade. Então, aquilo que é essência é aquilo que dá o caráter principal de cada situação, de cada ser. Por exemplo, intuitivamente, Sócrates não poderia deixar de ter a propriedade de ser um ser humano, mas poderia não ter sido ateniense se tivesse nascido noutra cidade. Então, qual é a essência que nós temos com Sócrates? Somos seres humanos. Agora, Sócrates nasceu numa cidade e com isso ele carrega as marcas daquela cidade, mas aquilo não faz parte da essência dele, porque a essência dele poderia florescer da mesma forma numa outra cidade. E se a gente quiser olhar para nós e para a nossa situação, a gente poderia fazer uma transposição dessa mesma situação. Você é, de acordo com o olhar do essencialismo, aquilo que você é independente de onde você nasceu. Se você tivesse nascido em outro país, numa outra cultura completamente diferente, você continuaria a ser quem você é, porque essa é a sua essência. Ok?
Então, esse olhar do essencialismo vai trabalhando muito essa perspectiva do universal, sem considerar especificamente as diferenças, as culturas e os contextos. Se a gente for avançando um pouquinho nessas correntes filosóficas, a gente vai passar pelo evolucionismo. Evolucionismo todo mundo conhece, Charles Darwin, a pesquisa dele é muito conhecida e muito citada ainda hoje, né? É polêmica para algumas questões, especialmente quando ela se depara com alguns assuntos que também são partilhados pela religião, por exemplo, a origem do homem, mas na realidade o que ele fez? Ele foi estabelecer um estudo comparativo entre as espécies aparentadas, tá? Então as espécies que pareciam próximas, tinham similaridades, que viviam em diferentes regiões. Além disso, ele percebeu a existência de semelhança entre os animais vivos e os animais em extinção. Então, Darwin foi para campo, fazer ciência natural, trabalhar muito com essa ideia da busca de respostas a partir de hipóteses, e muita gente não sabe, mas Darwin foi fazer isso até no movimento de contraposição à situação familiar. O pai de Charles Darwin era um religioso, e até para contrapor um pouco aquela visão religiosa sobre as coisas, né, daquela ideia mais mística de que Deus criou o mundo em 7 dias, que está presente na Bíblia, que pode ter diferentes interpretações, mas até para se contrapor a essa situação, Charles Darwin foi a campo justamente para poder cientificamente tecer alguns comentários e dali elaborar algumas descobertas científicas. Então, a partir desse seu encontro com essa pesquisa, ele concluiu que as características biológicas dos seres vivos passam por um processo dinâmico onde fatores de ordem natural seriam responsáveis por modificar os organismos vivos. Ao mesmo tempo, ele levantou a ideia de que os organismos vivos estão em constante concorrência e, a partir dela, somente os seres melhores preparados às condições ambientais impostas poderiam sobreviver. Lembra do conceito de seleção natural? Exatamente isso aqui. Então, ele começa a falar da concorrência entre as espécies e da possibilidade daquele que melhor se adapta ao ambiente, aquele que consegue sobreviver. Ele afirmou, e aí é que entram algumas das polêmicas principais dessa ideia, né, de Darwin, afirmou que o homem e o macaco teriam uma mesma ascendência a partir da qual as duas espécies se desenvolveram. Em sua obra, A Origem da Espécie, ele sugere que o homem e o macaco, devido às suas semelhanças biológicas, teriam um mesmo ascendente em comum. Então, quando ele propõe isso, essa similaridade entre homens e macacos, um possível ascendente em comum, isso cria alguma polêmica em alguns meios religiosos, mas a grande importância do evolucionismo é justamente, olhando para a história da educação, a gente consegue entender o quanto as descobertas de Charles Darwin alteraram aquilo que é ensinado na escola, como aquilo é ensinado na escola, tirando muito aquela visão centrada em Deus sobre todas as coisas, começando a trazer uma ideia mais focada na ciência, mais focadas nas descobertas científicas e todo aquele olhar do método científico, contribuindo com isso até para a organização da educação enquanto ciência. Além disso, a gente pode falar sobre o fenomenalismo. Já ouviram falar de fenomenalismo? De novo, contribuições da filosofia, né, gente? Então, a gente tem um conceito de que os objetos físicos não existem como coisas em si, mas apenas como fenômenos que são perceptuais, ou então estímulos sensoriais. Então, por exemplo, uma vermelhidão, uma dureza, a maciez, a doçura, esses são alguns estímulos sensoriais. Que estão situados no tempo e no espaço. Então, na realidade, o que a gente está dizendo é o seguinte: os objetos físicos, eles não existem se não existir alguém que dê a eles um significado. O que é um aparelho como esse, que passa slides, eu não sei nem o nome dele, tá, gente? Vamos lá. O que é um aparelho como esse se não tem alguém para dar significado a ele, para usá-lo? Então, a gente está dizendo que o fenomenalismo reduz o discurso sobre objetos físicos existentes no mundo exterior ao discurso sobre os dados dos sentidos. Então, a gente está falando que ele é possível porque eu percebo a existência dele.
eu percebo e significo. Então, a gente tem sempre uma ideia de uma interpretação de tudo o que acontece na nossa volta, inclusive dos objetos que nos cercam. Então, todos os fenômenos que estão ao nosso redor, eles passam por toda essa questão nossa perceptiva. E a partir desta nossa percepção é que os significados vão sendo construídos e os usos vão sendo também atribuídos a certas situações e a certos objetos. Além disso, a gente tem uma outra contribuição, e essa eu chamo a atenção de vocês, prestem bem atenção também, que é a contribuição do existencialismo. Quando a gente fala em existencialismo, a gente fala de Sartre, e aí, portanto, esse é um nome muito importante para a gente, né? Então, no existencialismo, a gente vai destacar sempre a ideia da liberdade individual, da responsabilidade e da subjetividade do ser humano. Então, eu entendo que as pessoas, na perspectiva do existencialismo, que são pessoas que são indivíduos que fazem escolhas. E, ao fazer escolhas, assumem responsabilidades sobre os seus próprios atos. Então, ele considera cada homem como um ser único, que é mestre dos seus atos e mestre dos seus destinos. As suas escolhas vão ajudando a construir o seu caminho. E, portanto, o seu caminho é aquilo a partir do que você escolheu, a partir das suas escolhas. O existencialismo afirma o primado da existência sobre a essência. Então, sempre houve uma discussão, até hoje, muito presente na filosofia, entre essência e existência. Mas, na ideia do existencialismo, a existência ela precede qualquer coisa sobre a essência. Olha o que Sartre fala. A existência precede e governa a essência. Então, ele está dizendo que as condições de vida, o contexto onde você nasce, a cultura onde você nasce, ela vai te marcar profundamente, inclusive naquilo que você vai ser, naquilo que você é, em como a sua personalidade se desenvolve, ou seja, na sua essência. Então, ela contrapõe bem a ideia do essencialismo, como a gente viu anteriormente. Então, essa definição funda a liberdade e a responsabilidade do homem, visto que este existe sem que seu ser seja pré-definido. Então, aquela ideia do sujeito universal não cabe aqui. Não existe uma pré-definição do que é ser homem. Ser homem, ser um ser humano, se constituir ser humano na perspectiva do existencialismo, está muito associado a toda essa característica de escolhas que são possíveis dentro da situação em que você se encontra, do contexto que você se encontra, daquelas oportunidades que a cultura te proporciona. E dessa forma, o existencialismo traz uma ideia da gente olhar para as diferenças. Então, a gente tem, dentro dessas contribuições da filosofia, a possibilidade de olhar para cada aluno em sala de aula e entender que todos têm a mesma idade, são todas crianças, mas são todas diferentes. Moram, às vezes, no mesmo lugar, mas são diferentes. São diferentes por quê? Deixa eu chamar a atenção para uma palavrinha aqui que eu deixei passar e não discuti. Por conta da subjetividade do ser humano. A subjetividade é aquilo que nos permite ser diferentes. Por que você tem, às vezes, dois irmãos, os irmãos são gêmeos, foram criados juntos, são gêmeos, né? Criados juntos na mesma casa, a mesma família, estudaram na mesma escola, tiveram, a grosso modo, basicamente, as mesmas experiências. Lógico que não dá para você ter todas as experiências exatamente iguais, estou falando das grandes experiências, mas eles são completamente diferentes. Por quê? A forma como você responde, pensa, elabora situações, ela é muito particular e ela depende muito de cada sujeito. E é por isso que a gente fala e vai chamando a atenção cada vez mais para as questões da subjetividade, ok? Ainda na perspectiva da filosofia, a gente tem que falar das considerações e das contribuições do humanismo. Então, o humanismo foi um movimento que teve início lá na Itália, lá no século XIV, ou seja, tem já um caminhar, uma discussão interessante, que ainda continua hoje, tá? Tem muitas discussões sobre a perspectiva do humanismo. Então, do que se trata a questão do humanismo? É uma filosofia moral que coloca os homens como primordiais numa escala de importância.
importância. Então, ela vai centrar o olhar nos homens. E quando ela centra esse olhar nos homens, ela está falando de aspirações humanas, capacidades humanas, a dignidade humana. E ela aposta numa questão que é central para a perspectiva do humanismo, que é a questão da racionalidade. Ou seja, o homem ele é dotado de razão. E como ele é dotado de razão, ele pode escolher, ele pode decidir. Ele não precisa ser manobrado, determinado por outra pessoa. Ele tem que ser dado a ele a possibilidade da escolha, do raciocínio, para que ele exerça essa capacidade que ele tem. Então, a palavra pode ter diversos sentidos, mas o significado filosófico essencial se destaca por contraposição ao apelo ao sobrenatural ou uma autoridade superior. Então, a grande marca do humanismo é justamente essa posição contrária à perspectiva teocêntrica, que acha que Deus é que decide as coisas acontecem porque Deus quis assim, e tirando a perspectiva da razão humana, do pensar humano, da sua possibilidade de escolha. Então, o humanismo vai tentar resgatar nessa contribuição essas possibilidades. Ok? Pois é, essas foram as contribuições da filosofia. Todas essas contribuições, elas vêm dentro desse olhar que a gente veio de toda a história da educação até esse momento. E a partir de agora, a nossa história da educação, ela vai trazer elementos de contribuições das diferentes correntes que a gente viu aqui, de diferentes possibilidades que estão aqui presentes, ok? Lógico que a gente estuda mais da filosofia na aula de filosofia, mais da sociologia na aula de sociologia e mais da psicologia na aula de psicologia. Isso aqui é só para a gente ter uma ideia de que nesse cenário da educação, as outras ciências, elas começam a dar contribuições que são extremamente importantes e que são contribuições que dentro daquele ideário do iluminismo, do século das luzes, vão começando a trazer à educação diferentes possibilidades, ok? Na nossa história agora, voltando à história em si, a gente começa a falar aqui no Brasil como acontece essa ideia da educação na Primeira República. Então, vamos tentar ver aqui alguns dados e algumas datas que são extremamente importantes para a gente lembrar alguns acontecimentos que são fundamentais. Afinal de contas, a gente vai falar agora de uma educação que o tempo inteiro vai estar alicerçada nos interesses políticos, no cenário político e no contexto que está à sua volta. Então, a gente vai ter que sempre fazer um certo casamento, tá? Para a gente poder entender melhor e situar melhor essas situações. Então, a gente tem a abolição da escravidão, que aconteceu em 1888, um processo de imigração subsidiada pelo Estado, então querendo que mais portugueses viessem para o Brasil, né? Surtos de crescimento industrial e urbanização, um aumento das classes médias urbanas, um advento das massas operárias urbanas e o início do próprio movimento operário. Então, o que a gente pode começar a falar dessa época da República, né? Na década de 1920, era nítida a preocupação de se discutir a identidade e os rumos da nação brasileira. Todo mundo estava querendo discutir como é que ia acontecer. Saímos do Império, agora é República, muitas novidades, como é que a gente organiza isso aí, né? Então, todo mundo tinha alguma coisa para dizer. Então, tinha político, tinha militar, empresário, trabalhador, todo mundo discutindo como seria, então, esse novo Brasil, esse Brasil moderno, que nascia tendo sempre como herança a sua história anterior. O importante da gente entender a história é que, assim, história a gente estuda para entender como é que a gente chegou onde a gente chegou hoje. Então, a nossa história hoje nada mais é do que uma história que começou lá há muito tempo e que vai sofrendo esses reflexos até os dias de hoje. Então, vamos lá. Através da literatura, das artes plásticas, da música e das manifestações diversas, vários artistas, vários intelectuais modernistas, pegando todo aquele ideário do mundo moderno, aquela ideia da ciência, aquela ideia da organização, da estrutura, buscaram compreender a cultura brasileira e, então, fazer uma sintonia de tudo isso que estava acontecendo no Brasil com o contexto internacional. E uma grande marca deste movimento, gente, foi a Semana de Arte Moderna de 1922. Você, com certeza, já estudou isso aí quando você pegou toda a disciplina de história, né? Mas a gente também tinha um grupo de intelectuais que estava preocupado
preocupado com a reforma das instituições. A primeira coisa que eles estavam querendo olhar era a ideia da Constituição de 1891, e eles se dedicaram, então, a apresentar propostas para reorganizar essa sociedade brasileira. Se você tem uma Constituição de 1891, ou seja, uma Constituição que estava defasada para aquela mundo moderno que se apresentava para o Brasil naquele momento, havia que se pensar em algumas propostas. A educação, nesse tempo, ela era vista como aquela instância redentora dos males sociais. Na aula de tendências a gente fala um pouquinho mais disso, né? Dessa questão desse olhar filosófico para a educação, como educação redentora dos males sociais. E por que ela tinha essa visão? Porque tinha uma necessidade de construir a nação, de formar o cidadão, de formar o homem público. Lembra que de uma herança, de uma educação abandonada, solta, de uma herança de um Estado com altíssimos números de analfabetismo, então você tinha que pensar nisso. A educação, então, é quem ia resolver essas males sociais. Então, através da criança, você ia salvar a criança para salvar os pais. A criança seria, então, completamente educada para que ela pudesse fazer essa transformação na sua própria casa. Tem uma grande uma grande influência de todo o movimento positivista. Então, pensa de Durkheim, a influência dos estudos de Augusto Comte, e essa ideia de ciência que começa a ser uma marca presente em toda a educação. Nesse momento, a gente tem duas orientações principais norteando a ideia da educação. Então, a gente tem uma que é tornar os diversos níveis de ensino formadores e não apenas preparadores, romper com o academicismo mediante uma formação fundamentada na ciência, acréscimo das matérias científicas às tradicionais, que eram só o ensino enciclopédico. Então, a gente vê bem essa marca do positivismo quando esse currículo começa a se apropriar de disciplinas que são científicas, de ciências dentro do currículo escolar. A outra premissa era um sistema federal integrado pelo ensino secundário superior, sistemas com escolas de todos os tipos e graus, reformas deflagradas nos estados com a força efetiva dos processos educacionais. Então, você olhava tanto os níveis de ensino como formadores, como você pensava também nessa questão de uma integração maior entre a educação superior e os outros níveis que são níveis secundários de educação. Bom, dentro desse sentido, nesse período começam a vir novas promessas de reformas. Então, a gente tem um ministério, que é o Ministério da Instrução, de Correios e Telégrafos, que foi lá um ministério que foi criado entre 1890 e 1892, que propôs duas grandes reformas. A reforma Benjamin Constant e a reforma Epitácio Pessoa. Preste atenção que essas reformas, elas são importantes na perspectiva de questões de concurso, tá? Então, preste atenção que elas são, às vezes, elas estão presentes nas questões dos nossos concursos. Vamos lá. O que foi a reforma Benjamin Constant? Ela criou um regulamento da instrução primária e secundária no Distrito Federal, um regulamento de ginásio nacional e a criação de aprovação do Conselho de Instrução Superior, que era uma instituição do exame de madureza. O exame de madureza era um exame destinado àquelas pessoas que se alfabetizavam depois do tempo, eram adultos que voltavam e tinham a possibilidade de se alfabetizar e que faziam um exame para poder ter a certificação de que estavam alfabetizados, tá? Então, esse era o exame de madureza. Então, e a criação do Pedagogium. Pedagogium era um centro de aperfeiçoamento do magistério. Então, a gente começa a ver que, a partir da República, a gente tem um olhar mais específico para a educação, com a criação de algumas outras instâncias que não eram previstas e tão organizadas até então. Em 1901, a gente teve a reforma Epitácio Pessoa, que foi criado o Código de Institutos Oficiais de Ensino Superior e Secundário e a retirada da biologia e da sociologia do currículo com a inclusão da lógica. Então, o movimento sempre de vai e vem, o currículo está sempre sendo alterado e não foi diferente no início da nossa história.
história. Além disso, a gente tem, em 1911, a reforma Rivadavia-Correia, que foi justamente a criação de uma lei orgânica do ensino superior, do ensino fundamental na República, dando liberdade, uma desoficialização do ensino, exames de admissão pelas próprias faculdades, que criavam, então, as suas possibilidades de entrada. Em 1915, a gente teve uma reforma, que foi a reforma Carlos Maxiliano, que reoficializou o ensino, reformou o ensino secundário, regulamentou o acesso às escolas superiores. E se vocês forem vendo, o que uma faz, a outra vai, desfaz, cria diferente. Em 1925, uma reforma Luiz Alves, ou a reforma também de Rocha Vaz, vai organizar o Departamento Nacional de Ensino, que vai estabelecer uma ação conjunta entre o governo federal e os estados, para você poder pensar na difusão do ensino primário e a extinção dos exames preparatórios parcelados. Bom, nesse momento, a gente começa a viver uma ideia de entusiasmo pela educação. Então, a gente sai dessa ideia de muitas reformas, né? Muitas vontades políticas no terreno da educação e vai até o otimismo pedagógico. Então, no entusiasmo pela educação, a gente tinha uma ênfase muito grande nos aspectos quantitativos, na expansão da rede, número, todo mundo com acesso, vamos lá, temos que dar, temos que criar, a perspectiva da desanalfabetização do povo, um povo altamente analfabeto, vamos tentar reverter esses números. Então, toda a ideia do entusiasmo da educação está muito marcado por essa ênfase quantitativa. Já no otimismo pedagógico, a gente tem uma ênfase maior nos aspectos qualitativos. Não me basta só números. Eu necessito de qualidade naquele serviço que é oferecido. E, nesse sentido, a gente tem uma reorganização interna da escola e um redirecionamento dos padrões didáticos e dos padrões pedagógicos. Então, não basta eu colocar dentro da escola. A escola tem que se reorganizar. A escola precisa ter um padrão, a escola precisa ter uma organização pedagógica para que ela funcione. E, nesse momento, a gente tem uma influência grande do ideário pedagógico da escola nova. De novo, na aula de tendências, a gente fala um pouquinho da ideia da escola nova, né? De uma mudança na perspectiva didática, de uma mudança na prática pedagógica ao se lidar com a perspectiva da educação. Então, esse ideário da escola nova foi muito marcado a partir de uma conferências brasileiras de educação que aconteceram em 1927, promovidas pela Associação Brasileira de Educação, que é a ABE. E aí a gente tem um cenário das lutas pedagógicas, tá? Então a gente tem a pedagogia tradicional, ou seja, aquela pedagogia que tem toda aquela influência jesuítica, né, da tradição escolar, a pedagogia nova com a influência do ideário, de toda essa modificação e de centrar o papel principal do processo no aluno, o aluno como aquele que constrói o conhecimento, e também uma pedagogia libertária, que é uma pedagogia uma pedagogia crítica, uma pedagogia baseada no movimento, que era um movimento anárquico, contrário às imposições colocadas no âmbito dos países, no âmbito das determinações legais. Nesse cenário, alguns jovens intelectuais aparecem e têm um papel importante na educação brasileira. Então, a gente pode citar Anísio Teixeira, Fernando Azevedo, Lourenço Filho e Francisco Campos como grandes representantes desse ideário da escola nova aqui no Brasil, como grandes representantes dessas mudanças, dessas propostas dessas mudanças à educação. Em 1930 até 1945, a gente tem um grande período da história conhecido como a Era Vargas, tá? Então, a gente tem na Era Vargas umas grandes mudanças educacionais. As primeiras mudanças educacionais feitas por ele. Então, a gente tem, dentro da Era Vargas, a gente pode dividir em 3 períodos, tá? Então, a gente tem o período do governo novo, do governo provisório, que foi de 30 até 1934, o governo constitucional, que foi de 34 até 37, e depois o Estado Novo, de 37 até 45.
O que acontece nesses 3 períodos da era Vargas? No período do governo provisório, a gente tem um fechamento do Congresso Nacional, Assembleias Estaduais e as câmaras municipais. O governo era todo através de decretos-lei. A gente tem uma nomeação de interventores para os estados, a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, a criação do Ministério da Educação e Saúde Pública, tá? E você tinha como o grande representante nesse momento Francisco Campos, que era um educador mineiro, que tinha essa grande influência escolanovista, como a gente falou. Então, no período provisório, essas foram as grandes marcas. Em termos de educação, a gente tem que ressaltar a criação do Ministério da Educação e Cultura à frente que tinha à frente Francisco Campos. Período constitucional, que foi de 34 a 37, isso aqui é uma charge, tá? Que é de um jornal da época, isso aqui é fácil de você achar. Então, assim, tomou posse da presidência da República o senhor Getúlio Vargas. Por ocasião da solenidade realizada esta tarde no Palácio Tiradentes, o senhor Getúlio Vargas leu um manifesto à nação historiando os trabalhos do governo provisório. Então, ele coloca o problema do Brasil e a Constituição brasileira. O primeiro dever do governo é tirar o povo da carga obscura que o tem envolvido pelos séculos afora. Então, ele tem essa visão mais ampliada. A gente pode ver que a charge vai mostrando Vargas transmitindo o poder para ele mesmo, porque ele sai daquele governo provisório e ele passa o poder para ele mesmo, tá? Então, o governo está aqui, olha, ele vai passando para ele mesmo, depois ele vai... Vargas deixa o bastão, que representa o governo de roupa clara, vai para trás do camarim, coloca fraque, barba, postiça e óculos e volta ao poder. Então, o autor da charge, que era Belmonte, ele estava criticando esse continuismo de Vargas, né? Então, de um governo provisório, ele entra de novo no governo, mas dentro de uma perspectiva de período constitucional. Esse nome é chamado período constitucional porque, obviamente, o que a gente tem aqui é uma nova organização da Constituição brasileira. E isso nos interessa, tá? Então, o cenário político está ali, mas qual o impacto disso na educação? Esse é o nosso diálogo o tempo inteiro aqui hoje, tá, gente? Então, vamos lá. Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, de 1934. Então, nos interessa ver alguma coisa do capítulo da educação, lógico, né? Não vou pegar a Constituição inteira, porque esse não é o nosso foco. Então, ele coloca no artigo 148, cabe à União, aos estados e aos municípios, favorecer e animar o desenvolvimento das ciências, das artes, das letras e da cultura em geral, proteger os objetos de interesse histórico e o patrimônio artístico do país, bem como prestar assistência. Artigo 149. A educação do trabalhador é direito intelectual de todos e deve ser ministrado pela família e pelos poderes públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e estrangeiros domiciliados no país, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e econômica da nação e desenvolva no espírito brasileiro a consciência da solidariedade humana. Então, a gente pode ver que algumas palavras que estão presentes hoje na nossa lei, elas vêm daqui. A ideia da solidariedade humana, a ideia de união, estados e municípios, tudo isso vem de não surge, não é a criação específica da última LDB, vem de um percurso histórico maior. Artigo 150, compete à União. Olha só. Fixar o Plano Nacional de Educação. Então, a gente já tem uma ideia aqui, ó, a gente está falando de 1934, da necessidade de um Plano Nacional de Educação, compreensivo do ensino de todos os graus e ramos, comuns e especializados. Coordenar e fiscalizar a sua execução em todo o território do país. B. Determinar as condições de reconhecimento oficial dos estabelecimentos de ensino secundário e complementar deste e dos institutos de ensino superior, exercendo sobre eles a necessária fiscalização. Exercer ação supletiva, onde se faça necessária, por deficiência de iniciativa ou de recursos, e estimular a obra educativa em todo o país, por meio de estudos, inquéritos, demonstrações e subvenções. Parágrafo único. O Plano Nacional de Educação, cortei um pedacinho que não nos interessava, tá? Obedecerá às seguintes normas. Então, vamos lá, o que é que o Plano Nacional tinha que seguir nesta Constituição, tá? Ensino primário integral gratuito de frequência obrigatória, extensivo aos adultos.
tendência à gratuidade do ensino educativo ulterior ao primário. Lembra que o primário era só os 4 anos iniciais, ou 5, dependendo da organização. Então, isso era o que era obrigatório. O restante, uma tendência à gratuidade, mas não tinha a gratuidade assegurada, tá? A fim de o tornar mais acessível. Liberdade de ensino em todos os graus e ramos, observadas as prescrições da legislação federal e da estadual. Limitação da matrícula, presta atenção, hein? A capacidade didática do estabelecimento e seleção por meio de provas de inteligência e aproveitamento ou por processos objetivos apropriados à finalidade do curso. Então, a gente já tinha aqui uma ideia de que a escola realmente não era para todos. Ao mesmo tempo que você tinha integral gratuito de frequência obrigatória, extensivo aos adultos, você tinha a ideia de matrículas limitadas e a ideia de seleção colocadas aqui no mesmo parágrafo da lei, quando se refere ao Plano Nacional de Educação. O que acontece nesse período, então, na era Vargas? Começa no mundo, toda essa discussão, já estava acontecendo, na realidade, no mundo, a discussão sobre o comunismo, e aqui, tá, depois de vários eventos, que não nos interessa aqui discutir, a gente tem a intentona comunista. Então, a ANL, que era a Aliança Nacional Libertadora, uma aliança de esquerda que reunia todo mundo de esquerda, tá? Comunistas, socialistas, democratas e simpatizantes da esquerda em geral. Luiz Carlos Prestes era o seu líder, com certeza você conhece, já ouviu falar muito de Luiz Carlos Prestes. Eles defendiam o não pagamento da dívida externa, a reforma agrária, respeito às liberdades individuais, nacionalização de empresas estrangeiras e um governo popular. Nesse meio tempo, surge um plano que era o Plano Cohen. Era um suposto plano para a tomada do poder pelos comunistas. A partir daí, desse suposto plano, a gente começa uma ditadura, que é um processo de ditadura do Estado Novo. Tá? E aí, quando a gente tem o Estado Novo, a gente tem um Estado que vai lá de 1937 a 45. Então, a gente tem um tempo grande de ditadura do Estado Novo. Não vai confundir com a ditadura militar. A gente ainda vai chegar lá. Então, a gente gosta de uma ditadura aqui, né? Então, vamos lá. Essa ditadura que está presente no Estado Novo é de inspiração fascista. Bom, a gente tem, assim, alargando o olhar e tentando entender as questões de hoje, a gente vai encontrar, sim, algumas semelhanças. Então, vamos lá. Existe um centralismo do Poder Executivo. Então, o Poder Executivo, ele determina as questões, estão todas centradas nessa atuação do Poder Executivo. Um mandato ampliado de 6 anos. Uma restrição das atribuições do Poder Judiciário. O que o Poder Judiciário pode ou não pode fazer? Uma proibição de greve. Uma suspensão da autonomia dos estados. Um sindicalismo pelego. Sindicalismo pelego é um sindicalismo frágil, é um sindicalismo que não está forte, que não tem uma posição mais firme frente às categorias funcionais, uma censura prévia aos meios de comunicação e um Conselho de Economia Nacional. Então, a Constituição de 37 vai trazendo essas questões para a gente. Como é que fica a questão da cultura? Mudou tudo de novo, vamos lá ver como é que fica a cultura a partir desse novo, a educação a partir desse novo olhar. O artigo 129 fica assim, ó. A infância e a juventude, a que faltar os recursos necessários à educação em instituições particulares, é dever da nação, dos estados e dos municípios, assegurar pela fundação de instituições públicas de ensino em todos os seus graus a possibilidade de receber uma educação adequada às suas faculdades, aptidões e tendências vocacionais. Mas olha só, aquelas que não tiverem condição de ter a sua educação em instituições particulares, ok? O ensino pré-vocacional profissional destinado às classes menos favorecidas, e a gente continua, aqui é muito marcada essa cisão entre as classes sociais, tá? É, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado, cumpre-lhe dar execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional, subsidiando os de iniciativa dos estados, dos municípios, dos indivíduos ou associações particulares e profissionais. Por último,
é dever das indústrias e dos sindicatos econômicos criar, na esfera da sua especialidade, escolas de aprendizes destinadas aos filhos de seus operários ou de seus associados. Então, escola de aprendiz, você já tem um operário, você cria uma escola de aprendiz para o filho daquele operário. Você, de novo, está mexendo nessa questão, mantendo essa ideia da classe social. Então, se o seu pai, se o seu funcionário lá era alguém que fazia algum trabalho braçal, trabalhava lá numa função da indústria, o filho desta pessoa iria aprender o mesmo ofício do pai. E nisso, a gente tem toda uma organização, uma discussão com um olhar mais crítico sobre a organização da sociedade, muito fincada nessa ideia das classes sociais determinadas, tá? Vamos continuar. Artigo 130, o ensino primário é obrigatório e gratuito, a gratuidade, porém, não exclui o dever de solidariedade dos menos para com os mais necessitados. Assim, por ocasião da matrícula, será exigida aos que não alegarem ou notoriamente não puderem alegar a escassez de recursos, uma contribuição módica e mensal para a Caixa Escolar. Lembra da Caixa Escolar? Olha só de onde ela vem. Pois é, então, aqui estava instituído, a gente está falando de uma Constituição falando dessa contribuição a título de Caixa Escolar, que hoje não existe mais, ela é proibida, tá, gente? Artigo 131, a educação física, o ensino cívico e o de trabalhos manuais serão obrigatórios em todas as escolas primárias, normais e secundárias, não podendo nenhuma escola de qualquer desses graus ser autorizada ou reconhecida sem que satisfaça aquela exigência. Então, olha só, educação física, lembra aquela história? Mente sã em corpo são? É isso aqui. Ensino cívico, olha aquela ideia fascista, de nacionalismo exacerbado, daquela ideia cívica, ordem e progresso, ideia positivista. Trabalhos manuais, tá? Trabalhos manuais com uma marca muito grande. Em muitas escolas, até bem pouco tempo, você ainda encontrava essa ideia dos trabalhos manuais como uma possibilidade de fazer parte do currículo, graças a este tempo histórico e a esta Constituição de 1937. A gente tem aqui, neste período, um nacionalismo exacerbado. Então, a gente tem um culto à figura do presidente, então Vargas, era o grande presidente, um ensino vinculado à educação física, ao ensino cívico de trabalhos manuais, que eram obrigatórios em todas as escolas, como a gente viu, uma coerção pelo Estado, o Estado estava lá o tempo inteiro numa ação de vigilância, te podando qualquer coisa que fosse contrária àquele espírito, a criação da Hora do Brasil, que existe até hoje, né, gente? E uma rígida censura. Tá? Então, se você for ver fotos daquela época, você vai ver fotos de todo mundo com a bandeirinha, exaltando Vargas. Vargas era o salvador, era o grande representante do país. Então, eu trouxe aqui uma imagem que fala um pouquinho dessa ideia de Vargas com as crianças, trabalhando com essa ideia da infância, dessa relação com a infância. Eu vou colocar aqui meu óculos para poder ler, né? Só não consigo ler nem aqui, o negócio está feio. Então, ele diz assim, ó, crianças, aprendendo no lar e na escola, o culto da pátria, olha, trazendo essa ideia da pátria, tá? Pensando que só o amor constrói e assim o Brasil vai crescer, vai ter força e nós vamos então conseguir crescer em cada coração brasileiro. Dei uma resumida naquilo que está escrito ali, só para você entender como é que essa figura foi colocada e como é que isso teve um impacto muito grande na educação. Então, essa ideia dos estudos cívicos que a gente começa aqui nessa década da era Vargas e que vai continuar ainda por um tempo na próprio currículo escolar, ele esteve presente dentro de um espírito, de uma ditadura, que era uma ditadura de um Estado novo, de inspiração fascista, que trazia esse sentimento exacerbado de nacionalismo para a esfera da educação, para a esfera escolar. E aí a gente tem o fim do Estado Novo numa grande contradição. Enquanto na Europa as forças brasileiras lutavam contra o nazismo, no Brasil a gente tinha uma ditadura, que era uma ditadura de inspiração fascista. Estava todo mundo lá brigando contra o nazismo, mas aqui no Brasil a gente estava em plena ditadura fascista
e isso estava simplesmente sendo esquecido, ignorado, tá? Então a gente começa aqui a sofrer pressões pela redemocratização, e essas pressões começam inclusive aqui no próprio Brasil, com o próprio povo. A UNE, União Nacional dos Estudantes, a OAB, a Ordem dos Advogados, políticos e intelectuais estavam fazendo muita pressão para que esse sistema mudasse. Então a gente teve em 1945 o que foi chamado de golpe branco. Os chefes militares, Góes Monteiro e Eurico Gaspar Dutra, depuseram Vargas do poder sem derramar nenhuma gota de sangue. E aí a gente teve uma deposição de Getúlio Vargas em 45. Ok? Bom, aí a gente começa um momento da era da República Populista, que vai de 1945 a 1964. Então, a gente tem Eurico Gaspar Dutra no poder, tá? De 1946 até 1951. E em 1946, adivinha o que a gente tem? Uma nova Constituição, exatamente. Então, a gente tem uma Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 1946. Vamos lá ver a mudança para a educação, o que isso trouxe. Artigo 166, a educação é direito de todos, será dada no lar e na escola. Deve inspirar-se nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Olha só, vamos lá? A nossa LDB usa os mesmos princípios e os mesmos ideais até hoje, tá, gente? Artigo 67, o ensino dos diferentes ramos será ministrado pelos poderes públicos e é livre a iniciativa particular, respeitada as leis que o regulem. Artigo 68, a legislação do ensino adotará os seguintes princípios. O ensino primário é obrigatório e só será dado na língua nacional. Segundo princípio, o ensino primário oficial é gratuito para todos. O ensino oficial ulterior ao primário se-lo-á para quantos provarem falta ou insuficiência de recurso. Então, acima disso, você tem que provar que você é pobre, você não pode pagar, e aí tudo bem, você tem gratuito. As empresas industriais, comerciais e agrícolas, em que trabalhem mais de 100 pessoas, são obrigadas a manter ensino primário gratuito para os seus servidores e para os filhos destes. As empresas industriais e comerciais são obrigadas a ministrar em cooperação, aprendizagem a seus trabalhadores menores, pela forma que a lei estabelecer, respeitados os direitos dos professores. O ensino religioso constitui disciplina dos horários das escolas oficiais, é de matrícula facultativa, será administrado de acordo com a confissão religiosa do aluno, manifestada por ele, se for capaz, ou pelo seu representante legal responsável. Então, a gente vê que o ensino religioso mantém mais ou menos a mesma forma ainda hoje. A única questão é que você não tem essa confissão religiosa, porque o ensino religioso ele tem um caráter laico naquilo que ele é possível, uma vez que ele está sendo utilizado, ou está sendo ministrado nas escolas públicas. Bom, além dessa ideia da Constituição, a gente tem leis educacionais que aconteceram em 1946. Então, a gente tem um ministro da Educação, que foi Raul Leitão da Cunha, e aí o que ele fez? Decreto-Lei 8.529, que regulamentou o ensino primário. O Decreto-Lei 8.530, que regulamentou o ensino normal, formação de professores, tá? Os decretos-lei 8621, 8622, que criaram o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, que é o SENAC. E o Decreto-Lei 9.613, de 20 de agosto, que regulamentou, então, o ensino agrícola. E aí a gente vem novamente com Getúlio Vargas no poder, na época de 1951 a 1954. Então, a gente tem um fortalecimento do nacionalismo com a criação do BNDE, dos Investimentos Industriais Nacionais, a campanha O Petróleo é Nosso, com a criação da Petrobras, a criação da Eletrobras, um aumento de 100% para o salário mínimo, até que ele morre em 1954. E aí, a gente começa, então, um novo momento na história do Brasil. Viram só quantas coisas, quantas mudanças na legislação, quantas mudanças na educação? A cada cenário político, novas alterações. Então, nós vimos quantas coisas mudam desde que o Brasil se torna uma república. Vimos todo o período Vargas e as grandes alterações para a educação. Lógico que você pode estar pensando assim, mas espera aí, Vargas fez tantas outras coisas? Lógico que ele fez, gente. Lembra que o nosso olhar é um recorte para a educação. Então, só estou falando das questões da educação, de todas essas coisas que vieram para cá.
E aí, o que você achou? Tá dando para você construir uma linha do tempo com esses principais acontecimentos para a gente poder chegar até o dia de hoje? Calminha, que na outra parte desta aula a gente vai chegar até os dias de hoje, tá? A gente está caminhando, já estamos lá em 1954. Daqui a pouco a gente começa a chegar até os dias atuais. Eu quero que você mande uma avaliação, diga, e aí, está sendo interessante construir esse percurso histórico da educação? Está sendo bom para você? Você está conseguindo entender? Lembra que a gente só está falando aqui das principais questões. Se a gente fosse pegar cada período desse, estudar profundamente, nós íamos descobrir muitas outras coisas. Mas o nosso estudo é um estudo focado para concurso. Então, eu estou dando para você os principais elementos para que você possa estudar e organizar a sua linha do tempo aí, ok? Estou aguardando sua avaliação, estou aguardando que você dê a sua opinião, tá? E diga pra gente o que mais você está querendo saber, que outras aulas você espera que a gente produza aqui para você. Tem muita aula para você, tem muita coisa planejada para que você possa ter uma preparação super interessante. E eu estou sempre aguardando vocês. Sempre agradeço, é sempre muito bom saber que vocês estão aí comigo, que vocês têm gostado da aula, que vocês têm participado e mandando respostas, é bem interessante. Eu agradeço bastante e deixo sempre aqui para vocês o meu usual cumprimento. Namastê para vocês e até um outro encontro, ok? Tchau! Clique lá.